Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fascinante. No vídeo de hoje, vamos explorar 4 momentos de histeria em massa totalmente inexplicáveis e que marcaram a história da humanidade até hoje. Assistam até o final, pois o último é o mais triste e lamentável. Aproveite também para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os novos vídeos. 1. As freiras que miavam. Nosso primeiro registro sobre histeria coletiva aconteceu no século XVIII. O episódio ocorreu em um convento em uma pequena região no interior da França. Uma das freiras que habitava o local começou a emitir miados como os dos gatos. Em menos de uma semana, todas as freiras do local miavam juntas, algumas horas à noite. Após alguns dias, a prática passou a preocupar os padres e bispos supervisores do convento. A princípio, a igreja até tentou os tradicionais exorcismos, mas logo essa prática se mostrou inútil. Foi aí então que chamaram o exército francês, que resolveu o problema batendo nas freiras com varas e chicotes. Uma decisão não muito convencional. Após algumas sessões de chicoteamento, elas pararam de miar e o contágio passou. As causas dessa histeria nunca foram, de fato, descobertas até o dia de hoje. Número 2. Morangos com açúcar e vírus. Morangos com Açúcar foi uma novela portuguesa bastante popular entre os adolescentes entre 2003 e 2012, cuja trama girava em torno do dia a dia de adolescentes durante o ensino médio. Uma espécie de versão portuguesa de Malhação. Em maio de 2016, um dos episódios da terceira temporada mostrava um surto de vírus que colocava em risco a vida dos personagens. Os protagonistas caíam um depois do outro, vítimas de uma terrível gripe que lhes causava dificuldades para respirar, calores, tonturas e erupções na pele. Alguns dias depois do episódio ter ido ao ar, centenas de adolescentes começaram a alegar sentir exatamente os mesmos sintomas que os personagens apresentaram no fatídico episódio. Na ocasião, cerca de 300 alunos de 14 escolas diferentes relataram os sintomas. Porém, após avaliações médicas, ficou constatado que nenhum dos alunos estava infectado com algum vírus. Chegaram a fechar algumas escolas como método de prevenção para uma doença desconhecida, sem sequer imaginar que a origem estava em seus lares e, mais precisamente, em suas televisões. No final, o Instituto Nacional de Emergência Médica de Portugal decretou o caso como uma histeria coletiva, possivelmente causada pelo estresse das provas finais daquele ano letivo. Número 3. O ataque alienígena de Orson Welles. Um dos casos mais famosos de histeria coletiva aconteceu em 1938, nos Estados Unidos. Parecia uma noite normal naquele 30 de outubro, até que a rede de rádio CBS, Columbia Broadcasting System, interrompeu sua programação musical para noticiar uma suposta invasão de marcianos. A notícia, em edição extraordinária, na verdade, era o começo de uma peça de radioteatro, que não só ajudou a CBS a bater a emissora concorrente, a NBC, como também desencadeou pânico em várias cidades norte-americanas. A invasão dos marcianos durou apenas uma hora, mas marcou definitivamente a história mundial do rádio. Tudo começou quando Orson Welles, um jovem radialista, fez uma adaptação do clássico de ficção científica A Guerra dos Mundos. Mas, pouco antes de começar a dramatização, ele explicou do que se tratava. Porém, isso aconteceu enquanto outro programa de maior audiência ainda estava sendo apresentado em outra rádio, fazendo com que grande parte da audiência não entendesse que se tratava de uma obra de ficção. Foi aí então que as pessoas mudaram para a Rádio Columbia Broadcasting, a CBS, e o que elas ouviram foi Welles narrando com angústia e temor uma invasão alienígena. A maioria dos ouvintes acreditava tratar-se de um boletim de notícias real. O episódio tinha todas as características do radiojornalismo da época, às quais os ouvintes estavam acostumados. Segundo a própria emissora, cerca de 6 milhões de pessoas ouviram a transmissão, das quais pouco mais de 1.200.000 pessoas acreditaram de fato naquele relato. No dia seguinte, a notícia que circulava foi que as linhas de emergência ficaram congestionadas na região de Nova Jersey, onde Welles teria adaptado a história, e centenas de milhares de pessoas tentaram fugir do local para escapar do suposto ataque alienígena. A peça radiofônica de autoria de Howard Koch, com a colaboração de Paul Stewart e baseada na obra de Welles, ficou conhecida também como Rádio do Pânico. Ufa, ainda bem que era só encenação. Essa invasão fica melhor nas histórias de ficção mesmo.
Número 4. As Bruxas de Salem. Talvez o caso mais infame e mortal de histeria em massa da história é o julgamento das Bruxas de Salem. Devido a um pensamento mais conservador e religioso da época, aquela pequena cidade americana se tornou palco de um dos maiores casos de caça às bruxas conhecidos até hoje. A história aconteceu em Massachusetts, nos Estados Unidos, entre fevereiro de 1693 e maio de 1694. Tudo começa quando duas meninas, uma de 9 e outra de 11 anos, tiveram repentinos ataques de gritos e violentos espasmos. Entre gritos tenebrosos e sons esquisitos, as meninas atiravam objetos pelo ar sem razão aparente e se contorciam de uma forma assustadora. Quando o médico daquela região, o conhecido Daniel Spofford, veterano da Guerra Civil Americana que curava as pessoas através de uma medicina metafísica chamada de ciência cristã, fez uma visita às meninas, ele alegou com certeza absoluta que elas estariam amaldiçoadas, o que foi prontamente aceito pela comunidade quando pelo menos outras 5 meninas tiveram os mesmos sintomas. Quando questionadas sobre o que havia feito aquilo com elas, todas colocaram a culpa em 3 pessoas. Uma escravizada, chamada Tituba, uma mendiga, chamada Sarah Good, e uma senhora idosa chamada Sarah Osborne. Ao longo do tempo, as acusações de bruxaria começaram a crescer tanto que contabilizaram quase 300 pessoas, em sua maioria mulheres consideradas estranhas, pecadoras ou promíscuas. Toda a população de Salem entrou em histeria coletiva, acusando uns aos outros de maneira completamente irracional. Uma menina de 4 anos foi acusada e jogada em uma masmorra por 8 meses. Muitas outras pessoas foram acusadas de praticar bruxaria e fazer pactos com o diabo, das quais 30 foram consideradas culpadas e 19 foram executadas, a maioria por enforcamento. O ministro Cotton Mather e seu filho Increase Mather, que na época era presidente da Universidade de Harvard, sabendo da grande histeria que se espalhava sobre Salem, pediram ao governo da cidade para que parassem de considerar sonhos e visões como evidências reais em testemunhos que estavam levando à morte de pessoas. Os pedidos só foram de fato considerados pelo governador Phips quando a sua própria esposa foi acusada pela comunidade de também estar praticando bruxaria. Com isso, Phips deu um basta na paranoia coletiva que havia se instaurado e, com o passar do tempo, as condenações diminuíram. As mulheres que ainda estavam presas acabaram sendo liberadas em maio de 1693. Com o fim das acusações, dos julgamentos, das prisões e das sentenças de morte, a comunidade acabou pedindo perdão publicamente pelos casos julgados. No dia 14 de janeiro de 1697, o Tribunal Geral de Salem promoveu um dia de jejum em respeito às almas das mulheres condenadas erroneamente. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Fascinante. Espero que tenham gostado de mergulhar mais um pouco em um mundo cheio de curiosidades, histórias e fascínio. Se chegou até aqui, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de novos vídeos fascinantes e deixar um comentário sobre o vídeo ou sugerindo um novo tema. Obrigado e até mais!